Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Olá! Hoje, a nossa revisão de alta performance com a Toledo Med é sobre infecções do trato urinário. Bem-vindos a mais uma sessão focada, direta e de alto rendimento. Veja bem, dominar esse tema de forma absoluta não é apenas uma opção para quem busca a excelência acadêmica e aprovação em exames rigorosos como o Revalida e o ENAMED. É uma exigência. Então vamos direto ao ponto com aquela precisão e profundidade que a medicina de elite realmente exige de nós. Para calibrar o nosso foco estratégico logo de cara, vamos visualizar um cenário clínico que é clássico em provas. Temos uma mulher de 20 anos, na 10ª semana de gestação. Ela traz uma urocultura de rotina apontando mais de 100 mil unidades formadoras de colônias por mililitro. Só que tem um detalhe: ela está completamente assintomática, sem disúria, sem febre, zero urgência miccional. E aí, qual é o diagnóstico exato? E mais importante, qual a conduta terapêutica imediata aqui? Manter esse quadro em mente é fundamental, porque a resposta para isso separa um médico altamente preparado daquele que é mediano. Nós vamos desvendar esse caso com precisão cirúrgica lá no final da nossa revisão. E para chegarmos lá, o nosso roteiro hoje segue uma estrutura lógica bem implacável. Nós vamos começar com conceitos e classificação. Depois avançamos rapidamente para a fisiopatologia e os agentes etiológicos. Em seguida, vamos destrinchar a parte de diagnóstico e exames, definir o tratamento e, por fim, fechar dominando as situações especiais e a prevenção. Começando então pelos conceitos fundamentais e a classificação da doença. A primeira etapa para dominar o trato urinário é estabelecer aquela divisão clínica inquestionável entre infecção baixa e alta. Isso porque essa distinção dita completamente o rigor do nosso manejo. A infecção baixa, a cistite, fica restrita ali à bexiga e à uretra. O quadro é bem clássico: disúria, urgência miccional, aquela dor na região suprapúbica. Agora, o cenário muda de forma drástica quando falamos da infecção alta, a pielonefrite. Aqui o parênquima renal está envolvido, e o paciente vai apresentar uma tríade inconfundível, que é febre, dor nos flancos e o sinal de Jordano positivo. É absolutamente crucial entender que na pielonefrite o risco de uma bacteremia e de um comprometimento sistêmico é muito real, o que frequentemente exige internação e uma intervenção bem mais agressiva. E tem um limiar numérico que nós precisamos fixar de uma vez por todas: 100 mil. Uma contagem maior que 100 mil unidades formadoras de colônia por mililitro naquela amostra de jato médio é o que define a bacteriúria significativa em adultos assintomáticos. Mas preste muita atenção, porque isso é alvo constante de provas. O tratamento da bacteriúria assintomática é restrito e obrigatório em apenas 2 grupos muito específicos: gestantes e paciente no pré-operatório de procedimentos urológicos. Fora desses 2 cenários, prescrever antibiótico é um erro crasso. Sabe por quê? Porque cerca de 25% desses casos simplesmente se resolvem de forma espontânea. Outra armadilha enorme que costuma destruir pontuações é confundir as formas de recorrência. É simples: a recidiva representa uma falha no tratamento. Ou seja, o mesmo micro-organismo persiste ali no trato urinário logo após a terapia. Já a reinfecção é um episódio totalmente novo, causado por um bicho diferente, sem nenhuma relação direta com o evento anterior. E a estatística de ouro que nós temos que guardar é que 90% das infecções recorrentes são, na verdade, reinfecções, geralmente com meses de intervalo entre elas. Pois bem, com essa base sólida, vamos avançar para a fisiopatologia e conhecer de perto os nossos agentes etiológicos. Como sabemos, a via ascendente através da uretra é uma mais frequente, de longe, especialmente no sexo feminino por conta da uretra naturalmente mais curta. E quando nós olhamos para o perfil microbiológico dessas infecções comunitárias não complicadas, tem uma bactéria que reina absoluta, a nossa velha conhecida Escherichia coli. Ela responde pela vasta maioria dos quadros, mas atenção a um detalhe: se a questão fala de mulheres jovens com vida sexual ativa, o examinador certamente vai querer testar o seu conhecimento sobre o Staphylococcus saprophyticus, que assume a posição de segundo patógeno mais relevante nesse grupo. E claro, a flora acaba sendo complementada por outros gram-negativos clássicos, como Klebsiella e Proteus. Agora, a dinâmica muda e se torna muito mais perigosa quando entramos no ambiente hospitalar.
Nas infecções associadas à assistência à saúde, aquela E. coli comunitária cede espaço para germes muito mais agressivos e resistentes. É aqui que Pseudomonas, Enterococo e Staphylococcus aureus ganham um forte protagonismo. E a maior ameaça contemporânea nesses cenários, geralmente deflagrada pelo uso de sondas e catéteres, é o aumento crítico daquelas bactérias produtoras de enzimas de resistência, como as famosas ESBL e KPC. O que nos leva diretamente ao nosso terceiro pilar, o diagnóstico. Em exames de alta performance, saber quando não pedir um exame é tão vital quanto saber interpretá-lo. Para a cistite aguda não complicada, a regra de ouro é bem direta: iniciar a terapia empírica. Não precisamos e, na verdade, não devemos coletar rotineiramente urina tipo 1 ou urocultura no primeiro episódio. O diagnóstico aqui é puramente clínico. A gente só reserva exames laboratoriais para situações de falha terapêutica, repetições em um curto período ou se estivermos em uma região com resistência bacteriana comprovadamente muito alta. Mas, em contraste absoluto com isso, se a suspeita for de uma pielonefrite com indicação de internação, o jogo é outro. A gente precisa de um arsenal propedêutico completo antes mesmo de pensar na primeira dose do antimicrobiano. Como é uma infecção sistêmica potencialmente grave, nós vamos pedir hemograma, função renal, eletrólitos, urina tipo 1, urocultura com antibiograma e, muito importante, se o paciente tiver febre, hemoculturas. E uma ressalva de altíssimo nível sobre imagem. A tomografia computadorizada não é exame de rotina. Ela só entra em cena para investigar alguma suspeita de cálculo obstruindo a via ou se o paciente não apresentar nenhuma melhora clínica depois do tratamento já iniciado. Com o diagnóstico bem fechado e as condutas propedêuticas em andamento, nós entramos na parte da intervenção farmacológica. Para o manejo ambulatorial das cistites não complicadas, os protocolos são bem amarrados quanto às drogas e ao tempo de uso. O bom e velho sulfametoxazal associado a trimetroprima por apenas 3 dias é uma excelente opção, isso se a resistência bacteriana local for menor que 20%. A nitrofurantoína também é brilhante, usada por 7 dias, porque ela tem aquela vantagem imensa de se concentrar quase que exclusivamente nas vias urinárias. Já as fluoroquinolonas, por 5 dias, são sim muito eficazes, mas o uso delas precisa ser extremamente criterioso hoje em dia, justamente para preservarmos essa classe contra o avanço brutal da resistência bacteriana. Agora, se o paciente internou com pielonefrite, a terapia será endovenosa, e aqui a idade se torna um fator divisor de águas na nossa prescrição. Em adultos jovens que não têm fatores de risco para resistência, a ciprofloxacina endovenosa por um período de 7 a 10 dias é o grande padrão. Mas atenção máxima a este ponto. Na geriatria, a regra muda. Nós devemos evitar prescrever quinolonas para idosos, devido ao perfil de efeitos colaterais que podem ser muito severos nessa população. Para eles, o ceftriaxone endovenoso é o pilar terapêutico de segurança. E, finalmente, chegamos à fase decisiva dessa nossa revisão: as situações especiais e a prevenção. A infecção hospitalar mais prevalente, e curiosamente a com maior potencial de ser prevenida, é associada ao catéter resical. A definição técnica é qualquer infecção do trato urinário desenvolvida em um paciente submetido à sonda vesical de demora por, no mínimo, 48 horas. E o dogma absoluto, tanto clínico quanto cirúrgico, para evitar isso é um só: retirar a sonda o mais precocemente possível. Mas e se a infecção já se instalou? Bom, aí um protocolo bem rígido precisa entrar em ação. Passo 1. Retirar ou trocar a sonda infectada imediatamente. Passo 2. A nova urocultura tem que ser coletada logo após essa troca. E detalhe importantíssimo: rigorosamente antes da introdução da nova antibiótico terapia. Passo 3. A nossa cobertura empírica muda de figura. Pensando na flora hospitalar, nós somos obrigados a suspeitar e cobrir germes mais temidos, como a pseudomonas, escalonando de imediato para drogas como o cefepime ou carbapenêmicos. Depois, claro, a gente ajusta tudo isso com o resultado do antibiograma. Outros 2 sinais de nicho fundamentais envolvem os pacientes do sexo masculino. Se temos um homem jovem com queixas urinárias, a prioridade máxima é investigar e descartar infecções sexualmente transmissíveis que mimetizam cistites o tempo todo. E se for mesmo uma ITU, o tratamento não vai durar 3 dias como nas mulheres, e sim pelo menos 7 dias. Por outro lado, se o paciente for um idoso, a primeira hipótese de diagnóstico diferencial precisa ser a prostatite, que é famosa por exigir um tratamento bem mais longo e agressivo, beirando aí as 4 semanas completas de antimicrobiano. E para fecharmos os cenários clínicos, vamos falar de profilaxia. Para pacientes com episódios recorrentes, 3 ou mais no ano, nós precisamos intervir. Recomenda-se fortemente aumentar a ingestão hídrica e, se houver relação direta com a atividade sexual, prescrever um antibiótico profilático logo após o coito.
Para as mulheres na pós-menopausa, o uso de estriol intravaginal tem uma eficácia bastante robusta. Mas preste bem atenção nisso, com total rigor científico. Não prescrevemos suco ou extrato de cranberry e nem probióticos. Simplesmente não existe base de evidência sólida para essas medidas na prevenção, por mais populares que elas sejam. Pois bem, o nosso ciclo se fecha agora. Vamos retornar àquela nossa questão estratégica do início da revisão. Relembrando rapidamente o caso, nossa gestante de 20 anos, 10ª semana, com uma urocultura de rotina positiva para mais de 100.000 unidades formadoras de colônias, mas completamente assintomática. O diagnóstico, sem qualquer sombra de dúvida, é bacteriúria assintomática. Nós vimos detalhadamente que o simples achado de bactérias, sem sintomas, não pede tratamento na maioria esmagadora da população. Mas a gestação impõe uma conduta agressiva por conta dos riscos altíssimos de pielonefrite, parto prematuro e baixo peso ao nascer. Então, a conduta exata aqui é prescrever um ciclo de 7 dias de antibiótico. A nitrofurantoína é uma escolha clássica e muito segura nesse cenário, sempre aguardando a confirmação do antibiograma. E lembrando, quinolonas são absolutamente contraindicadas durante a gestação. Construir uma base de excelência médica não se faz decorando resumos superficiais. A verdadeira maestria exige essa compreensão estruturada que fizemos hoje, transformando teoria pura em conduta imediata. Esse domínio da fisiopatologia, da lógica prescritiva, que certifica o sucesso na prática e nas provas mais difíceis. Nós precisamos estar preparados de forma impecável. Mas fica aqui uma última reflexão para você levar. Com o avanço tão acelerado e implacável da resistência bacteriana em todo o mundo, como será que esses protocolos empíricos que consideramos absolutos hoje vão precisar se transformar na próxima década? Um grande abraço e até a próxima! Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou Gorro Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.